Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos terminando o ano, não é? Estamos também aqui mais uma vez para a realização deste último programa do ano de 2016. Que bom, como foi bom estar com todos vocês ao longo deste ano. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre vencendo o desânimo. A palavra é para te encorajar, é para levantá-lo, para que você continue caminhando, porque esta é a expectativa de Deus com relação à sua vida. Vamos fazer a leitura, eu quero ler no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 19, o verso 5 a seguir, diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. O versículo de número 7 diz assim: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Baseado nesses versículos, eu quero entregar uma mensagem para você, nesse finalzinho de ano. Nós estamos terminando o ano de 2016, e eu gostaria que você refletisse sobre essa mensagem. O pano de fundo aqui é Elias, o grande profeta Elias. E o tema da mensagem será Vencendo o Desânimo. A bem da verdade, o desânimo nem sempre é pecaminoso. Isso é um fato. Nem sempre o desânimo é pecaminoso. Mas geralmente ele leva ao pecado. Quando uma pessoa ela entra em declínio, quando o desânimo domina a pessoa e ela perde o interesse, especialmente por aquilo que não poderia perder, que é o que deveria ser o seu foco, que deveria ser a sua meta, não é? Essa pessoa geralmente ela entra em declínio espiritual. Nesse caso, a Bíblia está contando a história de Elias, um dos mais poderosos profetas do Velho Testamento. Se você estudar a história de Elias, você vai ficar apaixonado. Porque Elias foi um profeta de qualidades muito restritas. Era um homem calado, um homem que falava pouco, mas era um homem extremamente cheio de Deus e cheio do Espírito do Senhor. Se você ler esse capítulo 19, Elias vai entrar em um profundo desânimo. E por que Elias desanima? Alguns, equivocadamente, pelo menos a meu ver, querem atribuir a atitude de Elias nesse capítulo ao medo que ele teve de Jezabel. E eu não concordo. Se você ler, você vai ver que esse profeta era um homem tão cheio de Deus e que tinha tanta autoridade que num dos capítulos você verá ele em um determinado lugar e alguém vem querer prender e ele diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e caia sobre eles. E lá morre 50 homens de uma só vez. Depois vem um segundo grupo e acontece o mesmo. O terceiro que vem, porque o rei queria falar com ele e ele não queria ir. E ele lá em cima de um monte. E aí aquele terceiro grupo, liderado por um comandante que foi muito humilde, pediu clemência a Elias, e Elias desceu e foi.
Depois você vê no capítulo 18, Elias vencendo 800 profetas, 850 para ser preciso, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera, que haviam desviado Israel, que tinham levado eles a prestar culto a deuses, que não era o propósito do Deus Jeová. E aí, agora, por causa da morte desses profetas, desses sacerdotes de Baal, de Acera, né, que havia sido introduzido em Israel através do casamento do rei, chamado Acabe, com Jezabel, não é, que não era judia, mas ela introduz em Israel a idolatria, e aí o que acontece? No capítulo 18 você vê esse homem fazendo um grande desafio a esses profetas, e Deus dá vitória a Elias de uma forma extraordinária. Ele vence aqueles profetas, provando e, acima de tudo, mostrando que Deus estava com ele. É verdade que os primeiros versículos aqui, você verá que Jezabel faz uma ameaça. Mas um homem que vence soldados, um homem que vence 850 profetas, vai temer uma mulher? Então não é esse o foco. Ele fugiu, mas não foi por medo de Jezabel. E aqui eu quero fazer algumas considerações acerca do desânimo. Preste bastante atenção, porque quem sabe você está terminando esse ano desanimado e você precisa renovar o seu ânimo. Deus não quer que você permaneça do jeito que você está. Deus quer que você comece 2017 diferente. Deus quer que você tenha um 2017 de vitória. E você só vai conseguir se você renovar o seu ânimo. Eu chamo o ânimo de combustível. Não adianta ter um belo carro na sua garagem se no seu tanque não tiver combustível. Não vai andar. Não vai andar. Porque o combustível é que faz o movimento. E se você perde o combustível, você não tem como se movimentar. Se você perde, nessa linguagem de figura, o ânimo, você também não consegue fazer muita coisa. Então, a primeira consideração, né, que eu coloco como razão do desânimo de Elias. Veja, ironicamente, uma das principais razões que produziu o desânimo em Elias foi a sua grande vitória no Carmelo contra os falsos profetas. Mas como, pastor? Em que aspecto o senhor está colocando isso? Por que eu vejo como a principal razão? Ele teve uma grande vitória e agora ele está desanimado. Sabe por quê? Porque ele não viu o resultado que ele esperava que haveria de acontecer e que não aconteceu no meio do povo por causa daquele grande milagre. Eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial, mas na sequência eu retomo, mostrando para você que essa é a primeira razão e que tem muita coisa a nos ensinar. Um minuto só, eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estou falando sobre o tema Vencendo o Desânimo. E a nossa proposta é mostrar dentro da história de Elias de que você não pode perder o ânimo. E o que acontece aqui? Elias foge e agora
Deus vem falar com ele, mas eu estou mostrando quais as razões do desânimo de Elias. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que foi justamente pela maneira com que as pessoas reagiram após aquele grande milagre, Qual foi o milagre? Ele tinha desafiado os profetas falsos de Baal e Acera, que o Deus que fosse verdadeiro ia responder com fogo sobre o sacrifício que eles prepararam sobre o Monte Carmelo. E os sacerdotes daquelas divindades clamaram de cedo até o meio-dia e nada aconteceu. Depois Elias preparou todo o seu sacrifício, orou a Deus e Deus queimou aquele sacrifício, mandando fogo do céu. E todos aqueles profetas foram eliminados. Mas por que ele ficou desanimado? Ouça-me. Ele ficou desanimado porque ele esperava que aquilo ia mudar o povo de Deus. Que aquilo ia mostrar ao povo que realmente o Deus que ele servia era o Deus verdadeiro. Mas isso não aconteceu. O povo permaneceu no pecado. Então eu coloquei aqui o seguinte: vitórias espirituais decisivas são momentos especialmente de vulnerabilidades. A vitória pode produzir dois tipos de sentimentos. Dois tipos de sentimentos. O primeiro, orgulho ou desencorajamento. Orgulho para a pessoa achar que ele é melhor. E desencorajamento quando você não vê a resposta, o resultado, o retorno daquela grande vitória. E foi isso que alcançou Elias. Ele ficou desencorajado porque ele viu que aquilo não trouxe resultado. Nesse caso, sem dúvidas, Elias previu um reavivamento avassalador. Ele esperava isso. Talvez ele esperasse, inclusive, que Acabe, que era hebreu, que era o rei, e Jezabel, sua mulher, tomasse de alguma forma uma atitude e conduzisse a nação inteira ao arrependimento. Mas veja, não foi isso que aconteceu. Ele, inclusive, se sentiu sozinho. E foi justamente por causa disso que ele desanimou e por causa disso que ele foi para o deserto. Agora, eu quero aplicar isso à nossa vida. Eu preciso aplicar isso. Nesse final de ano que nós estamos, início de ano que nós estamos prestes a começar, você precisa ouvir isso. É Deus falando com você. É Deus mostrando a você que você precisa se reerguer e levantar a sua cabeça. A coisa pode acontecer conosco. Quando as coisas vão bem, nossas expectativas são grandes. Então, se vem um revés, ficamos desencorajados. Quem sabe aconteceu isso com você? Quem sabe você está desencorajado porque você ficou desapontado com o resultado daquilo que você esperava, que ia acontecer e não aconteceu. É possível. Deus está querendo dizer a você, através dessa palavra, levante-se, continue caminhando, porque a sua jornada ainda não terminou. É isso que Deus vai falar para Elias. É essa a mensagem que esse texto nos traz. Então essa é a primeira razão que eu mostro do desencorajamento de Elias. Mas vamos mostrar um segundo aspecto. Eu quero mostrar um segundo aspecto. Uma segunda coisa que acentuou o desânimo de Elias foi seu aparente fracasso em conseguir os resultados desejados. Sua vitória não trouxe mudanças permanentes e o povo logo se esqueceu de Deus. Na hora, disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas logo esqueceram de Deus novamente. E aquilo frustrou Elias. Depois de anos de fidelidade, ao Senhor e depois da matança dos falsos profetas, o resultado não foi o esperado. Não houve uma mudança nacional como ele criara uma expectativa. É extremamente desanimador trabalhar, e mesmo assim a gente não vê o resultado positivo. E Deus me enche do Espírito para falar a você, para transmitir a você essa mensagem. É possível que você esteja extenuado, é possível que você esteja desgastado, lutou muito, batalhou muito ao longo desse ano, mas você termina o ano não contabilizando
muitos resultados positivos, e em alguns casos até negativos. Mas Deus está aqui nessa mensagem, tentando mostrar a você que não é porque você teve um ano difícil que você vai parar, que você vai desanimar. Deus quer lhe dar um novo tempo. Deus quer construir uma nova história através da sua atitude, do seu ato de coragem, acima de tudo, de ânimo e não de desânimo. Deus está falando com você. Depois de tudo isso, Deus começa a trabalhar no coração de Elias. E eu li, vocês leram comigo. Ele estava deitado debaixo de um zimbro e o anjo foi tocar em Elias e alimentá-lo. Aleluia! A Bíblia diz, o versículo 5 diz, levanta-te e come. Versículo 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E ele comeu, bebeu e depois tornou a deitar-se. Estava totalmente desolado. Deus está preparando pão quentinho para você. Deus está preparando alimento, só que um alimento que vem do céu para fortalecer a sua alma. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência a gente vai concluir essa mensagem que tem como objetivo levantar o teu ânimo. Vamos, um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu estou falando sobre o tema Vencendo o Desânimo. Eu encerrei o segundo bloco falando do tratamento que Deus vai provocar, vai proporcionar a Elias depois daquele profundo desânimo que ele entrou, a ponto de fugir, de ir para o deserto e querer inclusive morrer, pedindo a morte ao Senhor. Mas aí Deus manda um anjo para servi-lo. E aqui, amados, começa o tratamento de Deus. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso lembrá-lo que talvez, como eu disse no segundo bloco, que às vezes os resultados que não vieram levou você a se desencorajar, a perder a esperança, a perder o ânimo. Lembre-se de uma coisa, Noé, ele pregou 120 anos e ele só conseguiu salvar a família dele. As pessoas não acreditaram na pregação de Noé. Morreram, mas ele conseguiu salvar a família dele. Então, meus amados, às vezes a gente se frustra por não ver todos os resultados que a gente gostaria de ver. Mas lembre-se de uma coisa, você está fazendo o seu papel, faça o seu melhor e deixa Deus fazer a parte dele. Mas aí então entra a questão justamente do tratamento do Senhor. A primeira expressão que eu quero destacar aqui, Elias, levanta-te e come. Volte-se a alimentar, Deus está dizendo para ele. Volte-se a alimentar. Porque um homem desanimado, e a gente vê todos os indícios de uma depressão aqui em Elias. Naquela época nem se falava em depressão, a depressão é um termo usado de poucos anos para cá. Mas a depressão tem 3 níveis. Primeiro, autoisolamento. O que Elias fez quando ele se frustrou? Ele se isolou, ele foi para o deserto. Segundo, o segundo aspecto da depressão é a autocomiseração ou a autopiedade. É ter dó de si mesmo. A pessoa passa a ter dó de si mesmo a ponto de dizer, Deus esqueceu de mim, as pessoas não me veem, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho valor. Enfim, o que me resta? Senão a morte, que é o terceiro nível da depressão, o sentimento de autodestruição. Autoisolamento, autocomiseração e autodestruição. Esses 3 níveis alcançou Elias. Ele pede a morte. Se você vê o versículo de número
3, ele pede a morte. Capítulo 19, versículo 4, ele pede a morte no seu ânimo. O versículo 4 diz assim, ó, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor. Queria morrer. Talvez você não esteja como ele, mas está desanimado, pensando em parar, pensando em desistir. Deus está dizendo, levanta e come. E aqui, eu não estou falando apenas do alimento sólido, da comida que alimenta o corpo, que era no caso de Elias. Deus quer que você alimente a sua alma da palavra. Deus quer que você alimente a sua alma da palavra. Levante-se e coma. Está falando, volte-se a alimentar. Mas existe um terceiro aspecto. Deus vai no versículo 7, eu quero ler para você. Deus vai dizer para ele o seguinte, e o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Versículo 8, levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Então, levanta-te e põe em pé, ou te põe a caminhar. Deus está dizendo, saia da inércia, vá fazer caminhada, vá caminhar. Por quê? Porque o caminhar é, na verdade, uma demonstração de que você está em movimento. Por que você parou? Por que você está debaixo desse zimbro, pedindo a morte? Por que você acha que não tem mais solução para a sua vida? O que te faz acreditar que o Deus que trouxe você até aqui vai desabandonar você? Deus está usando esta mensagem para falar ao seu coração. É uma palavra de encorajamento. O programa Palavra de Fé existe para isso, para te levantar, para te animar, para te encorajar. Talvez as coisas não deram certo. Você sofreu no casamento, você sofreu na vida espiritual, você teve problema na parte material, você sofreu com os filhos. Quem sabe você está desiludido. Deus está dizendo, levanta, começa a caminhar. Comece a caminhar, porque essa caminhada vai levar você a uma nova experiência com Deus. Por que Deus não curou ele aqui? Deus fez ele caminhar 40 dias e 40 noites. Ele estava em um lugar, Deus faz ele ir para o Monte Horebe. E você sabe que a caminhada faz muito bem, principalmente para quem está deprimido. Está aqui um tratamento psicoterápico da parte de Deus para com um dos seus servos, Elias. Agora, se Elias, que foi um dos mais poderosos profetas do Velho Testamento, passou por isso, que dirá nós? Que dirá você, que dirá eu? Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas eu encerro mostrando a você que Deus está querendo questionar os seus motivos. Por que você está assim? Deus vai perguntar, por que você está escondido nessa caverna, Elias? E aí ele começa a choradeira dele. Ah, eu fui zeloso da tua obra, fiquei sozinho, agora estão inclusive querendo me matar. O versículo de número 10, ele diz assim, ó, tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, pelos filhos de Israel, mataram os teus profetas, a espada, eu fiquei só, e agora estão inclusive também procurando a minha vida. E aí que Deus vai dizer para ele, você está enganado, você acha que você está sozinho? Eu guardei para mim mesmo 7.000 que não se dobrou diante dos deuses falsos das nações vizinhas. Então, amado, eu encerro essa mensagem dizendo para você, Deus está querendo renovar a sua experiência. E você leia esse capítulo 19, e você vai ver que Deus fala a Elias, e através da fala dele com Elias, ele é curado daquele problema, e ele volta para terminar a missão dele. Caminha. Que Deus te dê um 2017 de vitória. Que você seja agraciado poderosamente com as mãos do Senhor sobre a sua vida. É o que eu desejo para o seu coração. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Senhor, estamos chegando ao final de mais um ano, Senhor. Estamos iniciando um novo ano. E eu gostaria de fazer a Ti um pedido da minha alma.
Eu quero que o Senhor visite cada um dos nossos irmãos que estão em sintonia com o programa Palavra de Fé. Que eles sejam tocados, poderosamente tocados. Que o Teu Espírito Santo possa levá-los a uma nova e poderosa experiência contigo. Que o Senhor possa animá-los, que o Senhor possa encorajá-los, que o Senhor possa erguê-los dessa inércia, que eles voltem a caminhar e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um, Pai. Nos ajude. Que nós possamos ter um ano de 2017, Pai, cheio de muitas vitórias. Que o Senhor possa nos dar, meu Deus, aquilo que nós não conseguimos ao longo de 2016. No nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um dos teus filhos para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Nossa alegria, nosso prazer, nossa satisfação de poder estar aqui, não é? Todo esse ano ministrando a Palavra de Deus ao seu coração. Eu quero desejar a você um 2017 de muita bênção, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Quero também agradecer a Deus pela vida de alguns companheiros. Agradeço a Melane Produções, que tem sido um parceiro fundamental para que esse programa estivesse no ar. Quero agradecer ao companheiro, um amigo, que é o que nos grava e ao longo do ano esteve conosco, o Luciano Vilela. Deus te abençoe, Luciano, que você continue sendo bênção e esse instrumento também de Deus para fazer com que essa mensagem alcance as pessoas. Desejo a você, uma vez mais, um 2017 de muita bênção. Fiquem todos na paz do Senhor e até o ano que vem. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.